Olá, estudantes, tudo bem com vocês? O meu nome é Fiamma Nascimento, professora de língua portuguesa aqui do Pré-ENEM Legal, e hoje nós vamos estudar a segunda fase do modernismo, dessa vez com a prosa. Fique ligadinho nessa aula, espero que vocês entendam e aguce aí o gosto pela literatura, certo? Vamos lá? Acompanha comigo na tela. Introdução. O contexto histórico é o mesmo contexto histórico, né, lá da nossa aula anterior, a aula sobre o modernismo, poesia, que se dá como? De 1930 e se encerra ali em 1945. As obras dessa fase são caracterizadas pelo quê? Pelo conflito existencial, pela crítica sociopolítica, né? E trata aí dos dois aspectos, né? O poético e o prosaico, certo? Fase da consolidação. Então, vejam, essa fase ela é conhecida como segunda fase do modernismo, segunda geração do modernismo, fase de reconstrução e fase também de consolidação. Então, são muitas nomenclaturas, mas o fim é o mesmo. Vai tratar o quê? Dessa questão da crítica social, né? Traz um pouco de verossimilhança, aquilo que é parecido lá com o realismo, né? Então, nós vamos trazer aqui causas sociais, vamos debater, vamos questionar, né? Um momento muito turbulento também, nesse momento histórico, porque é um momento de guerras, é um momento de questão política ali sendo reestruturada, sendo mudada, né? É um momento também do mundo. Nós temos, por exemplo, os campos aí de concentração nazista. Então, é muita coisa. Imagine aí como que está a mente humana nessa época. Então, trabalha muito essa questão, tanto do social, como essa questão existencialista. Como é que está o eu no mundo? Como é que está o eu comigo mesmo? Então, é nesse momento que se trabalha algumas dessas questões. Começa-se a indagar esses questionamentos, certo? Vamos continuar. Vamos lá. Contexto histórico. Revolução de 30, Revolução Constitucionalista, Terceiro Reich de Hitler, né? A Guerra Civil Espanhola, né, que é tratada na obra lá do Pablo Picasso, Guernica. Segunda Guerra Mundial, bombas atômicas, né, Hiroshima e Nagasaki, lá na Ásia. Então, é o mundo todo, né, nessa turbulência. Características. Quais são as características do romance de 30? O regionalismo, ou melhor, alguns chamam de neorregionalismo, realismo ou neorrealismo, né? Porque é um realismo semelhante ao realismo lá do Machado de Assis, mas não idênticos, né? Trabalha, assim, algumas peculiaridades. Crítica sociopolítica, ausência de idealizações. Eu não vou ficar aqui idealizando, eu vou tratar da realidade nua e crua. Parcialidade da voz narrativa, né? Então, aqui eu vou colocar alguns pontos, né, o que o autor pensa sobre aquele aspecto. Então, tem ali a sua parcialidade também. Determinismo, valorização do espaço narrativo, né? Então, eu vou trabalhar o espaço que está sendo questionado ali naquela obra. Então, é o quê? É o sertão? Então, vamos trabalhar esse espaço que é o sertão, certo? Linguagem simples, enredos dinâmicos. Aqui nós temos uma linguagem simples. Que linguagem é essa? Aquela linguagem coloquial. Mas, apesar de ser uma linguagem assim simples, esse coloquialismo que trata o regionalismo também traz algumas palavras que, por exemplo, outra pessoa de outro estado pode não reconhecer aquela palavra, porque, como nós sabemos, nós temos as variações linguísticas. Então, por exemplo, em obras como Grande Sertão Veredas, vai ter palavras específicas daquele ambiente. Então, ali, por mais que seja simples, pode trazer alguma dificuldade para determinados leitores, certo? Vamos continuar. Autores. Quais são os principais autores e obras dessa época?
nós temos o precursor, né, da prosa da segunda fase do modernismo, que é o José Américo de Almeida. Aqui ele trabalha quais são as características dele, né, enquanto autor. Denúncia da seca, visão do sertanejo, né? Então, esse sertanejo ele vai ter a voz dele dentro do enredo, as oligarquias, os engenhos, né? Vou ver como é que se trabalha ali dentro daqueles engenhos, né? Dentro de um enredo, dentro de uma dramaticidade, temática social, né? Na verdade, temática social, a maioria dos autores, não só José Américo, tem essas características. Por quê? Porque é o momento da época, né? Mas a gente sempre gosta de frisar características principais de cada autor. Obras de José Américo, com certeza, né, a mais conhecida, né, vamos dizer assim, a precursora da prosa na segunda fase do modernismo é a Bagaceira. Temos também ainda, a Bagaceira trata justamente daquele bagaço que fica da cana-de-açúcar, né, e aí tem todo um enredo em volta disso. A Paraíba e seus problemas, Boqueirão e Coiteiros, né? Então, essas são algumas das obras do José Américo, com destaque, né, principal, a Bagaceira. Questão Enem 2022, com o quê? Com a obra de José Américo, né, a Bagaceira. Diz assim, olha só o trecho. Era o êxodo da seca de 1898, ou seja, a transição, o momento em que as pessoas saem de um lugar e vão a outro em busca de algo melhor. É o êxodo da seca. Uma ressurreição de cemitérios antigos, esqueletos redivivos. Né? Quando se fala em cemitérios antigos, ressurreição de cemitérios antigos, não é aquele cemitério que fica lá, que tem as covas, não. São os cemitérios mesmo das pessoas, porque as pessoas estão morrendo de fome, morrendo da seca. Então, é uma esperança, né? Esse êxodo é uma esperança, com o aspecto terroso e o fedor das covas podres. Os fantasmas estropiados, como que iam dançando, de tão trôpegos e trêmulos, num passo arrastado de quem leva as pernas em vez de ser levados por elas. Andavam devagar, olhando para trás, como quem quer voltar. Não tinham pressa em chegar, porque não sabiam onde iam. Expulsos de seu paraíso por espadas de fogo, iam ao acaso em descaminhos no arrastão dos maus fados. Fugiam do sol, e o sol guiava-os nesse forçado nomadismo. Adegaçados, aí nós temos aqui a definição, né, da magreira, que é a magreza cômica, cresciam como se o vento os levassem, e os braços afinados desciam aos joelhos de mão abanando. Vinham escoteiros, menos os hidrópicos, de assiste consecutiva, né? Que a assiste é aquela barriga d'água, né? Consecutiva a doença, consecutiva a alimentação tóxica, com os fados das barrigas alarmantes. Não tinham sexo, nem idade, nem condição nenhuma. Eram retirantes, nada mais. Então, nós temos aqui uma realidade nua e crua de pessoas que saíam, né, principalmente ali do Nordeste, saindo dessa seca em busca, né, de sobreviver, na verdade. E elas saíam como nômades, não tinham paradeiro, saíam em direção ao sol, saíam sem lugar definido, elas só saíam com uma esperança, né? Inclusive, muitos das crianças que nasciam naquela época, elas só tinham nome, só eram batizadas com nome depois de um bom tempo ali de crescidos. Por quê? Porque era muito alarmante a taxa de mortalidade infantil, justamente por conta desses percalços, certo? Vamos continuar. Hidrópicos, aqui tem uma definição, pessoa que possui doença definida pelo inchaço ou acúmulo de líquido num tecido ou em cavidades corporais. Questão,
os recursos composicionais que inserem a obra no chamado romance de 30 da literatura brasileira manifestam-se aqui no A. Desenho cru da realidade dramática dos retirantes. E aí, essa alternativa, né, ela já deixa a gente assim de orelha em pé. B. Indefinição dos espaços para efeito de generalização. Como assim definição dos espaços? Se lá no início já está trazendo onde que se passa mais ou menos essa cena. C. Análise psicológica da reação dos personagens da seca. Será que aquele trecho que nós lemos é a análise do que um dos personagens está pensando? Ou será que é uma exposição, né? Uma narração do que se passa naquele momento, sem muito aprofundamento psicológico? D. Engajamento político do narrador ante as desigualdades. Será que tem um cunho político nesse trecho? É contemplação lírica da passagem transformada em alegoria? Então, só pelo fato de vocês conhecerem as características desse momento, que é o romance de 30, só pelo fato de vocês lerem o trecho e saberem mais ou menos do que se trata a bagaceira, nós já temos a nossa resposta correta. Letra A, desenho cru da realidade dramática dos retirantes. Certo? Vamos continuar. José Lins do Rego trata do quê? Ciclo da cana-de-açúcar, sociedade, memórias, engenho versus políticas, o cangaço. Então, José Lins do Rego foi um dos que mais trabalhou essa questão dos engenhos. Por quê? Porque ele trabalha, nas suas obras, principalmente, uma que nós vamos falar daqui a pouquinho, trabalha desde a concepção do engenho, do início do engenho, o desenvolvimento, trabalhar até a sua finalização, até a sua queda, na verdade, né? Caiu para quê? Caiu o engenho e deu margem às usinas. E aí traz outra também questão social. Por quê? Porque com o surgimento das usinas, cai também a questão da oferta de trabalho, né? A usina, ela precisa de menos trabalhadores em relação aos engenhos. Então, o José Lins do Rego é um dos que mais trabalha essa questão do engenho, certo? Vamos continuar. Obras de José Lins do Rego. Temos Meninos de Engenho, Doidinho, Banguê, Usina, Fogo Morto e Cangaceiros, né? Aqui a gente destaca a sua obra, né? Uma das principais obras. Na verdade, todas as obras são muito conhecidas, né? Mas aqui eu destaquei, né? Se você quiser iniciar a ler uma obra sobre de José Lins do Rego, pode iniciar com essa, Fogo Morto, certo? E vamos continuar. Vamos trabalhar aqui agora com Graciliano Ramos. Também muitas questões, né, cobradas com as obras de Graciliano Ramos. Temáticas também parecidas, certo? Miséria, seca, né, que está totalmente ali associado. Injustiças sociais, análise psicológica, ou seja, eu vou trabalhar ali o que o meu personagem está pensando. Retirante, sertanejo e autobiográfico. Percebam que nesse momento os autores, eles trabalham muito a questão das pessoas que estão à margem. É o sertanejo, né, o cangaceiro. Então, de todas as regiões, do norte ao sul, se trabalha quem está à margem da sociedade. E aí, essa pessoa que está à margem vai ser a espécie de protagonista dessa obra. Então, são coisas bem peculiares desse momento da literatura. Vamos continuar. Principais obras: Caetés, São Bernardo, que inclusive é uma obra atemporal, né? Em qualquer momento que você for ler, ela vai trazer um significado, né, para você, ressignificar algumas coisas. Vidas Secas, quem não gosta de Vidas Secas, né? Vidas Secas é sua obra-prima, vamos dizer assim, coloquei, ela tem destaque, né? Quem aqui não lembra da baleia, ou quem não conhece a baleia,
Leia essa obra que você vai conhecer, que na verdade é uma cadela, né? É a Cadela Baleia. Angústia, Infância, Memórias do Cárcere. Né? Então, assim como José Lins do Rego, Graciliano Ramos, ele também vai trabalhar essa questão da seca. Né? Trabalha ali a questão de uma cadela, né? Que é a baleia. Fabiano, que é um cara que pensa assim, vamos sair daqui, vamos tentar mudar de vida, mas acontece tanto percalço na vida desse cidadão, gente. Só vocês lendo mesmo para degustar essa obra maravilhosa. Então, leiam, traz com certeza a questão da realidade, né, realidade brasileira daquela época, principalmente a nordestina, mas é uma obra que vale a pena ser lida, e aí fica a nossa sugestão também para vocês, certo? Vamos continuar. Érico Veríssimo, narrativas urbanas, classe média, formação, né, de Rio Grande do Sul, análise política e o uso do alegórico, né? O Érico Veríssimo trabalha essas questões dentro das obras dele. E quais são essas obras? Nós temos Clarissa, Olhai os Lírios do Campo, Caminhos Cruzados, O Resto é Silêncio. E como destaque, deixei aqui para vocês, se você quer ler uma obra, né, do Érico Veríssimo, leia que Clarissa, né, fica a nossa indicação para vocês. Obras, né, de Érico Veríssimo, da segunda fase, porque, na verdade, essa aqui é da primeira fase. O Érico Veríssimo, ele tem, como se fosse características distintas para momentos, né? Então, nós temos uma fase do Érico Veríssimo que tem características, e nós temos essa segunda fase do Érico Veríssimo, certo? E aqui nós temos outras obras dessa segunda fase. Vamos lá? O Tempo e o Vento, que foi o destaque que eu coloquei aqui para vocês. O Tempo e o Vento, inclusive, tem essa obra, né? Vamos dizer assim, adaptada em forma de filme, disponível na Netflix, né? Um filme com mais de 2 horas, mas é uma obra que vale a pena, assim, se você não tiver tempo assim, para ler a obra, assista ao filme, que vai trazer conhecimento para cada um de vocês. O Tempo e o Vento, O Senhor Embaixador, O Prisioneiro, Incidente em Antares e Solo de Clarineta. Então, nesse momento, ele traz justamente essa questão do que está acontecendo ali em Rio Grande do Sul, né? Guerras e tudo vai ser trabalhado nessas obras. Nessa obra, O Tempo e o Vento, trabalha essa questão também, certo? Vamos continuar. O Jorge Amado. Nós temos aqui o Jorge Amado, o que ele trabalha, né, dentro das obras dele? Quais são as características? Ciclo do Cacau, né, trabalha essa questão do rural e do popular, coronelismo, sensualidade e humor. Né? Ele também tem aquele tom um pouco assim, vamos dizer, meio sarcástico, né? Aquele tom de humor Jorge Amado traz. Quem é que não gosta, quem é que não ama o Jorge, né? Jorge amado por todos, com certeza. Nessa primeira fase, nós temos aqui algumas obras que deixei como destaque Terra do Sem Fim. A primeira fase, O País do Carnaval, porque como já foi falado aqui, se trabalha o quê? As características brasileiras, né? Cacau, Mar Morto, Capitães de Areia, inclusive foi temáticas, né, de novelas também, Terras do Sem Fim, São Jorge de Ilhéus. Então, nós temos esse momento do Jorge Amado. Mas também tem um momento, lembra lá das características da sensualidade? Inclusive, né, a obra dele mais conhecida dessa fase dele é Gabriela, Cravo e Canela. Inclusive, tem uma novela que é disponível, coloquei aí um link para vocês, com uma atriz muito famosa, né, que é a Juliana Paz, que ela vai trazer um pouco dessa Gabriela, né, dar imagem a essa Gabriela tão tratada aí nas obras de Jorge Amado.
Temos também, muito conhecida também, inclusive foi temática de novela também, Dona Flor e seus dois maridos, Tenda dos Milagres, Tieta do Agreste, Tocaia Grande. Então veja que Jorge Amado, ele de fato, ele é amado, ele é trabalhado ali, tanto na literatura como ele é ampliado essas obras para o cinema, né, para as novelas. Então, se você quer algo mais sensual, né, ou quer algo mais regional, Jorge Amado também tem, tá bom? Vamos lá, vamos continuar. E para finalizar nossa aula de hoje, Raquel de Queiroz. Desde já eu quero deixar claro que tem vários outros autores, mas aqui eu destaquei alguns para a gente se debruçar. Ela trabalha efeitos da seca, sertanejo, mundo patriarcal, né, onde a mulher ela tem que fazer a maioria desse papel do lar, né, perspectiva feminina e consciência. Então, a Raquel de Queiroz, ela dá, vamos dizer assim, é uma mulher que dá voz às mulheres. Obras de Raquel de Queiroz, o 15, Caminhos das Pedras, Dora Doralina, Memorial de Maria Moura e As Três Marias, né? Muito conhecido também essas Três Marias e além do 15, né, Três Marias também, na verdade todas são bem conhecidas, mas bem relevante mesmo, todas. Vamos a uma questão da obra o 15? Sentada na espreguiçadeira da sala, Conceição lia. Com os olhos escuros intensamente absorvidos na brochura de capa berrante. Na paz daquela manhã de domingo, um silêncio doce tudo envolvia, e algum ruído que soava. Logo era abafado na calma sonolenta. Maciamente, num passo resvalado de sombra, Dona Inácia entrou de volta da igreja, com seu rosário de grandes contas pretas penduradas no braço. Conceição só a viu quando o ferrolho rangeu abrindo. Já de volta, mãe Inácia? E você sem largar esse livro? Até em hora de missa? A moça fechou o livro rindo. Lá vem a mãe Inácia com briga. Não é domingo? Estou descansando. Dona Inácia tomou o volume das mãos da neta e olhou o título. E esses livros prestam para a moça ler, Conceição? No meu tempo, moça só lia romance que o padre mandava, né? Obra de Raquel de Queiroz, o 15. Questão. Tá lá no livro Resolva Enem 2, do Sistema Farias Brito. Considerando o contexto social em que está inserida a obra de Raquel de Queiroz, a literatura do fragmento de O 15 permite ao leitor inferir que a relação entre avó e neta é divergente. No que se refere a comportamento da mulher, pois, segundo Dona Inácia, deve-se primar por uma vida sem grandes pretensões intelectuais, já que cabem ao homem as decisões importantes do país. Será que nesse trecho fez essa reflexão toda? B. A visão do papel da mulher na sociedade, uma vez que o conflito de gerações revela mudanças na forma como ela vê o mundo. E aqui nós temos a nossa alternativa. Por quê? Enquanto a sua avó ela tinha uma visão sobre o papel da mulher na sociedade, né, a sua neta já tinha outra visão. Então tem aqui esse choque de gerações, certo? E aqui, pessoal, fica a nossa aula de hoje. Muito obrigada pela participação de vocês. Espero que tenham gostado dessa fase da literatura, né? E até a próxima.